eu faço a coordenação do PIB de Pedagogia, juntamente com a professora Sandra, professora também aqui da Faculdade de Educação, e nós fazemos a coordenação do PIB. É um programa do governo federal, na verdade, é um programa do governo que chega na universidade como uma maneira de incentivar os alunos de licenciatura, né? Seria uma maneira de estimular a não se abandonar a licenciatura. Esse programa nasce por uma ausência de professores do curso de Física, Matemática e Química, e depois ele se expande, né? Então ele hoje atende todas as licenciaturas da UFBA, 5 supervisoras, porque no PIBID, além da coordenação que é feita por mim e por Sandra, professora Sandra, nós temos 30 bolsistas. Essas bolsistas, elas são divididas por essa escola, cada escola dessas recebe 6 bolsistas, e elas atuam 2 vezes na semana na escola. Uma tarde elas são auxiliar da professora, regente, e na outra tarde elas desenvolvem o projeto de alfabetização estética e letramento. E elas na escola pública são supervisionadas. Nós temos uma bolsista professora da escola pública, né, que faz a supervisão, as reuniões de planejamento, plano de aula e tal, né. E aqui na Faculdade de Educação, eu e a professora Sandra faz o acompanhamento e a formação toda quarta-feira à tarde. Então é mais ou menos assim que funciona o PIB de Pedagogia. Bom, como é que a gente vai incentivar essas licenciaturas? Sobretudo pensando em projetos inovadores, né? Projetos que dialoguem com a escola pública, né? E, sobretudo, que diminua a distância entre teoria e prática, né? Que é a grande reclamação histórica, né, dos alunos de licenciatura. Bom, estou estudando isso, estou estudando teoria, como é que isso se aplica na prática? Ou isso se aplica na prática, né? Até que ponto isso se aplica na prática? Então, assim, o PIBID, o que eu vejo do diferencial dele é exatamente essa possibilidade dos estudantes da universidade pública se formarem também no chão da escola pública, né? Então, eles entenderem aquela realidade, os desafios que se apresentam na escola pública e os limites de algumas teorias, né, que são estudadas, inclusive, dentro da universidade, serem realizadas, efetivadas dentro da escola pública por até se encontrar, de uma certa maneira, romântica, né, quando a gente se depara com as necessidades da nossa escola pública, com o caos que está na nossa escola pública e com, pedagogicamente falando, o neotecnicismo que entra na nossa escola pública novamente, né? Escola municipal, falando aqui da escola municipal, que é a que a gente atua. Nós atendemos 5 escolas no município, que é a Soror Joana Angélica, que fica em Nazaré, que é uma escola que a gente está começando agora. 8 de Maio, que fica em Periperi, e a Civas, que fica no Vale das Muriçocas, na Federação. Santa Bárbara, que fica no perto de Caminhões de Areia, e minha Filófilo Carvalho. E especificamente no nosso projeto, a gente vai trabalhar com alfabetização estética articulada ao letramento das crianças. Ou seja, a gente vai atender uma lacuna histórica também, que é o ensino de artes na escola fundamental, séries iniciais, né, que apesar de termos a lei, né, que diz que é obrigado a disciplina de arte-educação para toda a escola básica, né, termos cursos de licenciaturas formando professor de teatro, dança, música, artes plásticas, mas um curso público é bem pouquinho. Né? Eu não sei se a gente tem 400 arte-educadores na nossa rede, né, que era para ter uma média de 1.600, se a gente tivesse, de fato, as 4 expressões em todas as escolas públicas. A gente não tem nem 400 arte-educadores. Então, o mais comum é a gente encontrar na escola pública o professor regente assumindo todos os componentes, inclusive o de arte. Quem é esse professor regente? É exatamente o pedagogo, que são essas bolsistas que eu trabalho. O fato da gente estar trabalhando a alfabetização estética não significa que a gente está formando esse arte-educador, porque esse arte-educador ele precisa de 4 anos para se formar. Mas a gente está qualificando esse professor pedagogo, né? E ele vai ser qualificado no próprio processo de alfabetização estética dele, porque historicamente a maioria dos alunos eles vêm da escola pública, né? Então eles também não tiveram o arte-educador. Então, ele se alfabetiza esteticamente no processo de alfabetizar esteticamente essas crianças, orientado por mim, pela professora Sandra, e articulando sempre uma formação continuada em paralelo, né, por conta da lacuna histórica mesmo. Né.
Eu sou professora de arte e educação para os alunos de pedagogia, que é uma disciplina obrigatória, porém eu sempre destaco, né, que não é uma disciplina que vai formar o arte educador, mas sobretudo a gente compreender, né, o lugar da arte e educação na escola e a necessidade de a gente ter um profissional qualificado para assumir a arte e educação. Né? Assumir essa alfabetização estética. Né? Então, às vezes os alunos de licenciatura de arte, eles, poxa, como é que o pedagogo está lá tomando o meu lugar? Não, ninguém está tomando lugar, né? Porque o lugar é nosso, né? Nós somos todos da escola pública, querendo qualificar a formação. Né? O fato deles desenvolverem um projeto de alfabetização estética não significa que ele está tomando lugar. Significa que há aí uma possibilidade deles perceberem a necessidade de um arte educador dentro da escola, porque é exatamente o pedagogo ou o diretor pedagogo da escola que desloca ou aproveita a carga horária que sobra do professor de português, de história, de uma outra disciplina, para complementar com arte. Talvez se ele soubesse, de fato, a necessidade da arte para o desenvolvimento da criança, né, ele estaria lutando para pedir, né, requisitar um arte educador para a escola dele. Né? E a gente só pode fazer isso se a gente souber do lugar da arte. Se a gente não souber, a gente vai fazer exatamente isso, porque historicamente a gente vê a arte assim, um dia a gente plantou uma plantinha, fez uma florzinha de papel, né? Uma vez a gente pintou uma telha, né? Fez um coral no Dia dos Pais. Então isso é a arte que historicamente vem nos acompanhando, essa arte instrumental para enfeitar, a arte do desenho geométrico para ir para o técnico, né? Para você se formar uma mão de obra barata. Historicamente você não encontra a arte e a educação como uma área de conhecimento. Então ela é sempre assumida para mediar alguma coisa, um outro fim que não o conhecimento arte. Então a arte vai tirar as criancinhas da rua. Então aí as ONGs, aí faz oficinas de arte, mas a arte não tira criancinhas da rua. Quem tira criancinhas da rua é a distribuição de renda, é a gente acabar com as classes sociais e não a arte. Então a arte ela é uma área de conhecimento. Como é a matemática, como é a história, como é a geografia, e como tal, merecia ser socializada, né? E sobretudo os sujeitos mereciam dessa socialização, né? Dessa produção artística que historicamente vem sendo acumulada. Né? E hoje não só uma produção do objeto arte, mas também teorias, né? Teorias da arte e educação. Né? A gente tem todo um avanço teórico, toda uma produção artística, mas, no entanto, a gente não encontra um espaço propício para o ensino de arte. Ela ainda não demarca no currículo, né? Enquanto de fato uma área de conhecimento. Ela sempre vai ficar carga horária menor, ela é na sexta-feira, facilmente ela é substituída por uma reunião, ela não tem continuidade. Né? Então eu tenho alunas no curso de pedagogia que nunca foram ao teatro. Né? Eu tenho alunas que nunca tiveram uma aula de música na vida. Né? E, no entanto, nós somos esse sujeito que pensa e cria o tempo todo, né? E estamos rodeados de produção artística, mas a gente não consegue fazer essa leitura, né? Porque nós temos um limite no processo de leitura artística que nos rodeia. Né? Então, essa alfabetização estética que, com certeza, contribuiria para uma ampliação da leitura de mundo e, consequentemente, da intervenção do sujeito no mundo, é suprimido, é hostilizado pela nossa sociedade dentro da escola, né? E isso é lamentável. Né? A possibilidade que é dada através do PIBID a esse aluno de pedagogia, né, dele se alfabetizar esteticamente, né, começar a perceber, né, ter esse exercício de percepção, ele está mais acumulado, né, ampliado. Né? Claro que isso tem um rebatimento no cotidiano, na vida desse aluno. Né? E a maioria dos alunos, eles sempre dão esse depoimento. Agora eu vou ao teatro com outros olhos. Eu vi uma exposição, agora está bem diferente o jeito de eu olhar o quadro. Antes dessa formação, eu olhava o quadro e dizia, eu não entendi nada. Ou seja, a gente tem uma lacuna, né, dessa área de conhecimento. Então, sem dúvida, qualifica a formação desse professor, pedagogo, qualifica a formação desse sujeito histórico, né, porque ele vai ter um acesso aos códigos, né, da arte com uma propriedade acrescida. Né? Não estou dizendo que eu resolvi todo o problema, mas se acrescentou. Né? E
o olhar dele como educador dentro da escola, né? Então, você veja que, como eu coloquei, a maioria das escolas não tem arte-educador, né? Então, o fato da gente ir para a sala de aula com um projeto sistematizado, planos de aula, uma sequência de conteúdo próprio para aquela faixa etária, próprio da alfabetização estética, né? A gente está contribuindo na escola pública com aquele grupinho pequeno que a gente não está resolvendo o problema da escola pública, mas aquele grupinho, aqueles sujeitos que estão tendo essa oportunidade, com certeza a gente está contribuindo para o avanço dele de leitura de mundo, sem dúvida, né? Agora, é fato que isso não resolve o problema da escola pública. Que o objetivo do PIBID não é resolver o problema da escola pública, porque nós não resolveríamos, não daríamos conta. O objetivo do PIBID é qualificar esse aluno da licenciatura, né? Então, ele se qualifica quando ele vai para a ação, munido de uma fundamentação teórica, né? Uma ação de arte-educação, que ele também não teve na formação dele, né? E ele se desafia a assumir uma sala de aula uma vez à tarde, desenvolvendo um trabalho de alfabetização estética. Normalmente a gente faz nossas exposições aqui das produções dele, né? Hoje tem muitas produções das crianças, né? A gente trabalha na perspectiva da proposta triangular, né? Da Ana May Barbosa. Então a gente trabalha com a apreciação estética, com a produção estética e com a contextualização estética. É muito difícil para levar as crianças ao museu. Normalmente, nenhuma criança foi... 99% das crianças nunca foram ao museu, né? E até levar as crianças para o museu, a burocracia, a questão financeira, tem vários impedimentos. Então, o que é que a gente tem feito? A gente tem se utilizado muito da reprodução da obra de arte, né? Então, a gente reproduz a obra de arte e a gente faz a exposição. Então, a gente tem exposições por artistas, né, por temáticas. Então, a gente tem tipo umas 5 exposições itinerantes, né? Entre elas, a gente colocou algumas aqui na Faculdade de Educação. E, então, essas exposições elas vão passear, né, nas escolas como uma maneira das crianças apreciarem, a se acrescentarem, né, enriquecer o seu imaginário artístico e, com isso, ter a possibilidade de reler. Então, a gente tem muito cuidado que as crianças não copiem as obras. As obras são para serem apreciadas e a gente ir construindo um repertório visual, né? Não para eles copiarem as obras. Apreciou as obras, deixa as obras lá e depois eu vou fazer a minha obra. Impossível não ser influenciado porque nós nos desenvolvemos nas interações, mas não necessariamente para eu copiar, né? Não preciso copiar um artista que tem anos e anos de exercício e querer fazer aquilo que o artista faz há sei quantos anos. Eu tenho que ter a minha produção, né? Então, a obra de arte ela vem não só para contribuir com a acessibilidade à produção artística, mas também para enriquecer esse imaginário, né, da estético mesmo, para que você tenha referências, né? Eu não posso pintar o mar se eu nunca vi o mar, né? Nem que seja em uma imagem, né? Então, eu tenho que ter a ideia do que é o mar para poder pintar o mar, né? Eu não posso pintar um coqueiro se eu nunca vi um coqueiro. Então, a mesma coisa, eu não posso pintar um quadro se eu nunca vi um quadro, né? Uma imagem. Então, a imagem vem para nos alimentar, né, esteticamente, e com isso a gente relê a vida, porque a vida é um processo de recriação, né? Ninguém cria do nada, a gente cria porque experiencia. Então, a obra de arte ela entra nesse contexto e o fazer artístico entra de uma maneira também que a criança tenha consciência dos seus materiais expressivos, consciência da técnica também, não seja amarrado pela técnica, mas a técnica ela também é fundamental, né? Por mais simples que seja ela, né? Desde limpar como limpar um pincel, como pegar no pincel, como misturar uma cor, possibilidades de texturas de cor, né? Então, do mais simples, mas que a criança tenha consciência, né? Não é a complexidade é dada pela própria experiência da criança. Então, assim, que ela pinte munida de uma reflexão, né? Que ela não pinte por pintar qualquer coisa, né? Porque a criação, ela se articula com o pensamento. Eu não posso criar sem pensar, né? E quando eu penso, eu crio, né? E se eu crio, eu penso. Então, isso está muito articulado, né? Então, não dá para ser qualquer coisa. Não, eu paro para pensar o que eu vou criar.
né? Mas eu tenho uma referência porque eu já vi várias imagens também, né? E vi a história dos artistas, que são pessoas como eu, né? Que moram em determinado lugar, né? Que começou a pintar com tal idade. Então a gente vai para a contextualização também histórica, né? Desse artista. Então a gente vai trabalhar muito com essa articulação entre contextualização histórica, política, econômica da obra de arte do artista que a produziu, o fazer consciente do que se está fazendo, desde os materiais expressivos, a técnica e a temática, e a apreciação, né, como um exercício de leitura de mundo e leitura da imagem, né, que é fantástico para a criança. Né? A criança, antes de ler as letras, elas leem as imagens. Né? Então, é importantíssimo que a gente tenha esse exercício. Né?